Sensacional. Transnistria é toda. Budanov proferiu um veredicto fatal sobre o enclave russo. As forças armadas da Ucrânia prontas. A Ucrânia prepara a operação radical que a apagará para sempre. Influência do Kremlin. A guarnição russa está numa armadilha sem saída. O mundo congelou em expectativa. Urgente. Zaluzhny foge para Kiev. O general de ferro prepara um retorno que pode mudar o jogo. Reuniões secretas, acordos nos bastidores, sussurros da elite. Zaluzhny e Zelensky acordaram. Aconteceu. As armas ucranianas fizeram coisas incríveis. A Rússia reconheceu oficialmente o fracasso. Putin está estupefato com o poder das forças armadas da Ucrânia. O fim da guerra está determinado. À tona segredos explosivos das negociações entre Zelensky e Trump. A portas fechadas reveladas. Tudo isso você confere a seguir em nossa edição. Ponto quente. Sensação explosiva. O fim da Transnistria. A mensagem não letal de Budanov ao ocupante russo. A SU entrará na Transnistria. A Ucrânia está preparando um ataque radical que eliminará para sempre a influência do Kremlin. Putin está horrorizado. Soldados russos estão em uma armadilha mortal. O mundo inteiro parou. Detalhes chocantes do plano para eliminar o chefe da Federação Russa, Gulag. A Ucrânia pode resolver a questão com a Transnistria se quiser, e resolvê-la de forma radical. A declaração foi feita pelo chefe da inteligência ucraniana, Kirill Budanov. Eles vão atrasar o Bropo. Tá tudo bem com eles, Kerouac. Isso poderia representar uma ameaça maior para nós. E podemos resolver esse problema se o enfrentarmos. Decida radicalmente. Mas será mesmo necessário fazer isso? É aqui que começam as questões geopolíticas. Mas quando lhe perguntaram se valia a pena fazê-lo, ele respondeu ao seu próprio estilo. Disse que prefere não responder. O governo oficial de Chisinau já afirmou repetidas vezes que vê a solução do problema apenas pela via diplomática. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, insistiu diversas vezes em uma solução pacífica para a situação na Transnistria. Mas todas essas tentativas são em vão. Budanov acredita que também não se deve esperar que tudo se resolva por si só. Por si só, ele não vai deixar de existir. Quais são os pré-requisitos para isso? Se estamos falando da questão da Transnistria, querendo ou não, então precisamos comparar a Moldávia com a Federação Russa e suas forças entre si. Eles têm essa força? Não tem força, por isso a Moldávia continua esperando. Mas o enclave continua sendo uma fonte de influência russa e uma ameaça potencial, para a Ucrânia em particular. Agora, as conversas sobre a Transnistria se intensificaram após um ataque massivo à vila de Mayak, por onde passa uma ponte-chave para a comunicação com as regiões do sul da região de Odessa. No dia 18 de novembro, a travessia foi danificada. Após os ataques à ponte sobre Zatoka e, posteriormente, o fechamento forçado da estrada, o caminho por Mayak era o único que conectava Odessa ao sul da região. A distância da cidade até Mayak em linha reta é de quase 40 quilômetros e de Mayak até a Transnistria é cerca de 30 quilômetros, em linha reta. Dessa forma, estão tentando isolar toda a parte oeste da região de Odessa das comunicações de transporte. E esta é a saída para a logística no Danúbio. O ataque à ponte causou alarme, também porque a direção principal de inteligência fez um alerta. A Rússia está intensificando urgentemente suas atividades na Transnistria. O objetivo deles é criar um ponto de tensão adicional e atrair forças ucranianas de outras direções. Parece não ser muito favorável, mas aqui vale lembrar o tamanho do contingente no enclave. Como dizem os especialistas, o número de voluntários russos na Transnistria é de algo entre 1.200 e 1.700 pessoas. Hoje, a Rússia não tem condições de realizar uma operação marítima ou terrestre. Tudo isso é íris, a operação de informação e influência. Claro, isso tudo é intensificado por ataques aéreos, ataques com mísseis e drones. Eles continuam o tempo todo. Mas também não se pode tratar isso com descuido, é claro. Além do esperado IPSO, pode haver também a infiltração de grupos de sabotagem e reconhecimento no território da Ucrânia. Certas provocações são possíveis, porque a filial do FSB em Tiraspol não dorme no ponto. Eles estão trabalhando lá. Mas, de novo, com que qualidade? E o que eles podem fazer? Mandar para cá grupos de sabotagem e reconhecimento. Nós entendemos perfeitamente onde eles vão terminar e como isso vai acontecer. Claro, eu acho que o Kremlin está considerando a possibilidade de uma provocação para influenciar emocionalmente a população local que vive ao longo da fronteira com a chamada Transnistria. Claro, isso pode acontecer, mas a resposta das forças de defesa nesta direção será dura e adequada. Após o já mencionado ataque aos faróis, existia a ameaça de uma catástrofe humanitária, mas ela foi evitada.
Após os ataques, Ucrânia e Moldávia rapidamente chegaram ao acordo sobre rotas alternativas de comunicação para o sul da região de Odessa. Mas isso nem chegou a ser necessário. A Ucrânia conseguiu restabelecer o tráfego em suas próprias estradas. Quanto à Transnistria, atualmente a Moldávia está desenvolvendo um plano de unificação do país em conjunto com a UE e os Estados Unidos. Os detalhes desse plano não são divulgados. O governo oficial de Chisinau diz que está trabalhando em uma estratégia e um roteiro para a reintegração. Mas não podem falar sobre isso, porque tem medo de prejudicar o processo. Choque? Zaluzhny, ao deixar o cargo, voa para Kiev. A explosão política do mano. O general de ferro prepara um retorno estrondoso. E isso pode virar o equilíbrio de forças. Negociações de bastidores. Zaluzhny e Zelensky já decidiram tudo, mas mantiveram silêncio sobre isso. Confira os detalhes. O embaixador da Ucrânia no Reino Unido e ex-comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, se prepara para deixar o cargo no início de janeiro. Supostamente, algumas semanas atrás, ele já havia comunicado ao presidente Zelensky seu desejo de renunciar. E foi nessa época que ele publicou seu post enigmático, com a legenda "Em casa e Megar". A informação que apareceu na mídia sobre o fato de Zaluzhny poder deixar voluntariamente o cargo de embaixador no Reino Unido pode estar inclusive relacionada ao início de um processo político na Ucrânia. Embora representantes de Zaluzhny já tenham desmentido as informações sobre o embaixador, há vários meses circulam inúmeros rumores. Por exemplo, de que ele estaria se preparando para participar de possíveis eleições presidenciais. Aliás, esses rumores também já foram desmentidos várias vezes por Zaluzhny. Eu não aceito nenhuma ideia de realizar eleições durante a guerra. Qualquer pessoa que receba uma proposta supostamente em meu nome para se juntar a qualquer processo por meio de qualquer organização deve informar as autoridades competentes. Eu não crio nem comitês, nem partidos e, por princípio, não tenho nenhuma ligação com qualquer força política. Se Zaluzhny vai querer participar dessa corrida política até o fim, ainda não está muito claro. Mas, exclusivamente do ponto de vista da tecnologia política, claro, isso faria sentido, porque ele, de novo, tem grande reconhecimento. Isso mesmo considerando que os sociólogos o colocam em primeiro lugar na maioria dos rankings. Eu confirmo que o nível de confiança em Zaluzhny é muito alto e continua assim. A popularidade dele diminuiu depois que saiu do cargo, mas ele continua sendo uma figura popular. Quando você lê a entrevista dele, chega a dar vontade de chorar, porque ele é um ucraniano tão sincero, essa imagem é tão bonita. Eu não acho que isso tenha sido criado artificialmente pelo próprio Zaluzhny ou por algum marqueteiro político. Tudo que é artificial desaparece. Além disso, circularam rumores de que Zaluzhny também teria recebido ofertas para os cargos de primeiro-ministro e chefe do gabinete presidencial. Zelensky poderia lhe oferecer algo na Ucrânia. Bem, é claro que ele poderia. Bem, claro. Especialmente em público. Em princípio, Zelensky não escondeu isso de verdade. Houve consultas. Ele se comunicou com pessoas, com candidatos à chefia do gabinete presidencial para este cargo. Na posição de primeiro-ministro, pelo que me lembro, mesmo antes da nomeação de Sviridenko, já se falava novamente em reféns. Bem, como o país está em guerra, é preciso fazer a transição para uma economia militar. Mas, por enquanto, de acordo com os representantes de Zaluzhny, ele permanece no cargo de embaixador. Especialistas observam que ele está se saindo muito bem com suas tarefas em Londres. Não houve nenhum escândalo. E podemos notar novamente que as relações entre a Ucrânia e o Reino Unido estão gradualmente só melhorando. E também encontrando algumas novas oportunidades para nós mesmos. Será que há um papel ativo de Zaluzhny nisso? Bem, se houver, então ele pode, é claro, colocar isso como um ponto positivo para si. Juntos, assinamos um acordo histórico, o primeiro do tipo, sobre uma nova parceria entre o Reino Unido e a Ucrânia, que reflete o enorme vínculo existente entre nossos países. Tenho orgulho de dizer, em nome do Reino Unido, que estamos com vocês não só hoje ou amanhã, neste ano ou no próximo, mas por todo o futuro que está por vir. Além disso, o ex-comandante afirmou repetidamente que sua prioridade é trabalhar pelo bem da Ucrânia, independentemente do cargo que ocupe. Inferno na terra, russos. Armas ucranianas destroem inimigo em pedaços. Drones kamikaze baratos, assassinos ocupantes. Na Rússia, foi reconhecida a derrota na Batalha das Tecnologias. Nossos drones pesados, monstros, deixaram os desenvolvimentos para trás. Putin está chocado com o poder das Forças Armadas. Todos os detalhes chocantes. A seguir.
um novo nível e escala, a Ucrânia está acelerando o desenvolvimento de sua própria produção de defesa e se preparando para implementar novos sistemas de artilharia, mísseis e drones. Mais de 50% do armamento do exército ucraniano é de produção nacional, o que permite não apenas destruir o inimigo na linha de frente, mas também realizar ataques no interior da Rússia. Atualmente, nos dias de hoje, a Ucrânia é um dos líderes, e eu diria até mesmo referência, na produção de drones de longo alcance, armamentos balísticos, mísseis de cruzeiro e drones não tripulados. Bom, em alguns aspectos, é claro que estou me adiantando, mas já podemos dizer que a Ucrânia conseguiu avançar não só com o seu programa de o uso de drones aéreos de ataque em uma escala sistemática na retaguarda da Rússia, além de embarcações não tripuladas e drones marítimos no Mar Negro, o que bloqueou completamente o Mar Negro para os ocupantes russos. As forças armadas da Ucrânia atacam com sucesso os alvos militares da Rússia. Drones ucranianos realizaram um ataque histórico contra a indústria petrolífera russa, paralisando 38% das refinarias de petróleo e criando uma crise sem precedentes no mercado de combustíveis. Após o início da guerra em grande escala, a Ucrânia aumentou a produção de armamentos e a implementação de novas tecnologias, que já estão sendo usadas na linha de frente. As forças armadas da Ucrânia começaram a usar mísseis balísticos Sapsan de fabricação ucraniana para atacar o inimigo. Além disso, a Ucrânia aumentou a eficácia dos ataques com os mísseis Neptune e Flamingo. Mais de 500 empresas ucranianas participam do desenvolvimento e produção de drones. Os equipamentos são testados diariamente em condições de combate. A indústria de defesa ucraniana pode produzir até 8 milhões de drones por ano, sujeita à disponibilidade de financiamento. Drones FPV, reconhecimento de bombas, interceptores, kamikazes táticos e fibra óptica. A Rússia está significativamente atrasada nesse aspecto, enquanto a Ucrânia está criando seus próprios novos tipos. Diferentes objetivos com diferentes características. E isso desmonta. Isso indica uma visão significativamente mais ampla das capacidades técnicas e tecnológicas da solução, dentro de um determinado componente dos meios de ataque de drones de longo alcance. Atualmente, o número de drones FPV do lado ucraniano supera o número desses drones do lado dos ocupantes russos. Além disso, a Federação Russa admitiu que está atrás da Ucrânia no desenvolvimento de drones pesados. De fato, hoje em dia, a Ucrânia está muito à frente da Rússia no uso de drones de ataque. Vou dizer ainda mais abertamente. A Ucrânia tem uma série de modificações de diferentes tipos de drones de ataque de longo alcance que são usados em determinadas condições ou de forma combinada. Por sua vez, a Rússia é conhecida por quê? Ela é conhecida por simplesmente ter copiado o Shahed 136 iraniano, chamado de Geran-2, e o utiliza no território da Ucrânia, de tempos em tempos modificando o conceito geral. A guerra se tornou um poderoso catalisador para o desenvolvimento do complexo industrial de defesa ucraniano. Os volumes da produção nacional de armas aumentaram dezenas de vezes. Graças às empresas privadas, a Ucrânia pode criar inovações no complexo industrial militar e implementá-las de forma eficaz no campo de batalha. Até 2022, tínhamos um orçamento militar muito modesto. Tínhamos tecnologias limitadas, mas mesmo assim, graças à nossa criatividade, tivemos a oportunidade de superar em vários indicadores até mesmo a Rússia, que no momento em que iniciou a invasão em larga escala na Ucrânia, de certa forma, em comparação conosco, tinha um recurso significativamente maior, praticamente ilimitado. Atualmente, sim, em várias tecnologias de mísseis alcançamos resultados que nem mesmo a Rússia possui. O mesmo foguete Flamingo, embora seja do tipo mobilizado e um produto bastante rudimentar, já possui uma característica básica de 3.000 km, alcance de voo. Tudo isso significa que os desenvolvedores ucranianos demonstraram a capacidade de criar armas de alta precisão que destroem importantes alvos militares inimigos a grande profundidade.
Choque! O fim da guerra já está marcado. Surgiram novos detalhes das negociações entre Zelensky e Trump. O que estava sendo mantido em segredo finalmente veio à tona. Acordos e palavras ditas a portas fechadas. Isso será uma negociação fatal para as ambições do Kremlin. Uma chance real de vitória ou mais uma armadilha? Toda a verdade sobre o final da guerra. Assista agora mesmo. Um dos dias diplomáticos mais ativos do ano. Nossa. Tivemos um ótimo encontro. Discutimos muitas coisas. As negociações na Ucrânia chegaram à fase zidão. Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia, após 3 horas de negociações a portas fechadas na Flórida, declararam que alcançaram um grande progresso no caminho para a paz. Eu Acredito que estamos nas etapas finais das negociações. Vamos ver. Caso contrário, isso vai se arrastar por muito tempo. Ou isso termina, ou vai continuar por muito tempo. E milhões de pessoas ainda vão morrer. Milhões. Mendiam que é isso. Eu resolvi 8 guerras. E essa é a mais difícil de todas. Mas eu acredito que vamos conseguir. Jessica? Zelensky e Trump falam sobre algumas semanas, após as quais os parâmetros do acordo de paz ficaram muito mais claros. Trump declarou que cerca de 90% das condições de garantia de segurança entre os Estados Unidos e a Ucrânia já foram acordadas em 100%. Antes de conversar com Zelensky, Trump ligou para Putin. A última vez que os ditadores do Kremlin e Trump conversaram por telefone foi em 16 de outubro. O assessor de Putin declarou que a conversa aconteceu por iniciativa de Trump e durou mais de 1 hora. Com interesse mútuo em avançar no caminho para uma resolução pacífica e duradoura do conflito ucraniano. Donald Trump ouviu atentamente as avaliações russas sobre as reais perspectivas de se chegar a um acordo. Trump acredita que já é possível dizer que, num futuro próximo, é bastante provável uma reunião trilateral entre os Estados Unidos, Ucrânia e Rússia. E que até mesmo Putin está seriamente disposto a estabelecer a paz com a Ucrânia. Putin quer que isso aconteça. Ele me disse isso de forma muito clara. Eu acredito nele. No âmbito do acordo, foi firmado um compromisso muito forte de segurança, no qual também participarão países europeus. Penso que os países europeus fizeram um excelente trabalho e estão totalmente alinhados com esta reunião no seu desejo de chegar a um acordo. São todas pessoas maravilhosas. Donald Trump acredita que a Ucrânia demonstrou grande coragem e infligiu enormes danos ao inimigo. Mas já é hora de pôr fim à guerra. Ele chegou a dizer que estava pronto para discursar perante o parlamento ucraniano, explicando a necessidade de um acordo de paz. Ao mesmo tempo, os líderes europeus continuam discutindo os próximos planos para restaurar a segurança do nosso país. Nossas equipes estão trabalhando conforme o planejado. Em particular, sobre os aspectos financeiros da reconstrução da Ucrânia e os próximos planos para avançar estrategicamente passo a passo, para encerrar a guerra, garantir a paz e todas as etapas seguintes. Falamos sobre o plano de 20 pontos. Em 90%, nossas equipes já concluíram esse trabalho. Após as negociações, foi realizada uma videoconferência com os líderes europeus. Para a Ucrânia, um passo fundamental no caminho para alcançar uma paz duradoura são as garantias de segurança. A Europa está pronta para continuar trabalhando com a Ucrânia e nossos parceiros americanos para consolidar o progresso alcançado nas negociações. O principal nesses esforços é que, desde o primeiro dia, haja garantias de segurança inabaláveis. A China também afirmou ter levado em consideração os resultados das negociações. A China apoia todos os esforços para promover uma solução pacífica para a crise ucraniana e espera que as partes em conflito cheguem a um acordo de paz justo, duradouro e vinculativo, por meio do diálogo e das negociações, o mais breve possível. Após as conversas, Volodymyr Zelensky deixou claro que a questão de Donbass continua sendo extremamente urgente. E a posição da Ucrânia sobre este assunto é clara e difere da Rússia. Desde o início, como eu disse, eles falaram sobre a necessidade de retirar as tropas do regime de Kiev desses territórios. E nenhuma ação de combate. Isso não vai acontecer. Eles não teriam existido se tivessem nos escutado naquela época. Todos os sinais vindos do Kremlin, em particular a desaprovação da ideia de um cessar-fogo para a realização de um referendo na Ucrânia, indicam que eles não querem um cessar-fogo. Transferência completa do controle sobre o território de Donbass. É claro que este é um porto para as forças armadas do regime vindas de Donbass, além das fronteiras administrativas. Isso se aplica apenas ao Donbass ou também à região de Kherson, em Zaporizhia?
aqui. Eu já disse que não vamos comentar completamente, nem discutir publicamente pontos específicos. O presidente ucraniano acrescentou que qualquer um dos pontos do acordo de paz atualmente em discussão pode ser submetido tanto a referendo quanto à apreciação do parlamento do país. Chegamos a um acordo com os americanos de que teremos garantias de segurança, que serão apoiadas pelo Congresso dos Estados Unidos e pelo Parlamento da Ucrânia. O plano de 20 pontos precisa ser aprovado em referendo. Todos entendem que seria desejável fazer essa assinatura histórica. A equipe ucraniana continuará trabalhando nesse projeto de acordo junto com os políticos europeus. Não há alternativa para a paz. Temos uma posição unificada com os americanos. É preciso acabar com a guerra por meios diplomáticos e pressionar a Rússia. Caso contrário, a guerra vai continuar. E se for assim, americanos e europeus vão continuar nos ajudando. Estamos nos defendendo, estamos lutando, não somos o agressor. A Ucrânia consegue lutar por seus interesses, apesar das condições difíceis. E ao governo ainda resta concluir todas as questões discutidas, o que pode acontecer já nas próximas semanas. O colapso total do império do petróleo e gás. A Rússia ficou sem gasolina. O país bomba de gasolina tem pânico. A exportação de combustível está morta. Drones assassinos ucranianos reduziram a refinaria russa em cinzas, gerando um apocalipse de combustível. Isso não são só ataques, é um plano eficaz das Forças Armadas da Ucrânia para sufocar o agressor. Confira os detalhes. Já é a terceira vez que o governo da Rússia estende a proibição de exportação de gasolina no país. E tudo isso graças aos ataques precisos dos drones ucranianos. Por mais que Putin tente dizer que tá tudo bem com a economia da Rússia. A realidade atual e verdadeira. É completamente diferente. O país bomba de gasolina ficou sem gasolina. Agora as restrições vão valer até 28 de fevereiro de 2026, inclusive, porque já tá faltando até pro próprio povo. O agravamento da situação no mercado interno de combustíveis aconteceu após os ataques das Forças Armadas da Ucrânia às refinarias russas. Desde o início de agosto, mais de 20 refinarias foram atingidas, e algumas delas ficaram parcial ou totalmente fora de operação. Segundo a estimativa da Bloomberg, em outubro, o volume de refino de petróleo na Rússia caiu para quase 5 milhões de barris por dia, uma redução de quase 10% em comparação com julho, atingindo o nível mais baixo dos últimos 5 anos, pelo menos. Sim. De fato, os ataques ucranianos ao território da Federação Russa, às refinarias russas, prejudicaram significativamente a capacidade do setor de refino de processar petróleo bruto e produzir derivados, especialmente gasolina de determinados tipos. Por isso, o déficit permanece em um nível bastante alto na Rússia. E a Rússia foi obrigada não só a limitar suas exportações, mas também se tornou um país importador de gasolina. Em primeiro lugar, ela está importando combustível da China neste momento. Os ataques à infraestrutura energética russa não são apenas uma resposta da Rússia pela invasão da Ucrânia. É um plano para enfraquecer a economia do país agressor. E até mesmo nos Estados Unidos isso é visto de forma positiva. Como declarou o general americano aposentado Ben Hodges, esse é o caminho certo. Isso é uma parte importante para vencer a Rússia. E o interessante é que a maior parte disso está sendo feita com tecnologias ucranianas, armas ucranianas desenvolvidas por eles mesmos e inteligência ucraniana. Por isso, na minha opinião, esse é o caminho certo. A Rússia não conseguirá financiar sua agressão se perder a receita da exportação de petróleo e gás para a China, Índia, Turquia e outros compradores. Além disso, os ataques ao complexo de combustíveis já estão criando um certo déficit de combustível no mercado interno da Rússia, em particular para o abastecimento do exército. E isso não tem como não agradar. Uma das principais direções: ataques ao setor de petróleo e gás russo. Por quê? A resposta é muito simples. Toda a economia russa e todo o orçamento russo atualmente dependem exclusivamente do setor de petróleo e gás. Qualquer outro setor que a gente pense, transporte ferroviário, transporte marítimo, produção interna, tudo se baseia, de uma forma ou de outra, no efeito do crescimento ou queda das exportações de petróleo e gás.
Isso inclui também a extração de petróleo e gás. E se o preço do petróleo for consideravelmente baixo, se a quantidade de exportação de petróleo e gás diminuir significativamente, se a Rússia passar a arrecadar muito menos para o seu orçamento estatal com os recursos provenientes do petróleo e do gás natural, então ela também não terá dinheiro suficiente e os recursos financeiros necessários para sustentar a guerra contra a Ucrânia. Por isso, digamos assim, esse é um dos principais fundamentos sobre os quais se sustenta toda essa grandeza inflada da Federação Russa. E à medida que acontecem ataques às refinarias de petróleo, ao sistema de transporte de gás, aos nós de distribuição de gás e assim por diante, tudo isso vai impactar inclusive as possibilidades da Rússia de continuar a guerra contra a Ucrânia. Atualmente, moradores de pelo menos 57 regiões da Rússia estão enfrentando escassez de gasolina. Além disso, também há escassez na linha de frente. Chega-se ao ponto em que é mais barato alimentar um cavalo do que rechear um pão. Essa estratégia da Ucrânia foi coroada de sucesso. Já existe escassez, e no futuro só poderá ficar mais forte. Afinal, as sanções ucranianas, que atingem vários pontos da Rússia, são muito mais eficazes. Sim, claro, a Ucrânia continuará com a prática de greves em refinarias de petróleo. Isso vai continuar. E eu acho que a principal tarefa das forças ucranianas agora, praticamente de todas as forças de defesa da Ucrânia, é tirar de funcionamento praticamente todas as refinarias de petróleo na parte europeia da Rússia. Ou seja, para que a parte europeia da Rússia não processe mais petróleo de jeito nenhum. E, a propósito, essas são as refinarias mais modernas. O que está mais para dentro do território russo, na retaguarda, como Sibéria, Centro e assim por diante, no Extremo Oriente, são refinarias de petróleo que ainda funcionam principalmente com tecnologias soviéticas. Já na parte europeia da Federação Russa, são empresas mais modernas, e a perda delas é a mais dolorosa e, eu diria até, a mais catastrófica em comparação com o que restará para a Rússia fora do cinturão europeu. Como resultado dos ataques, o governo russo já deixou de exportar derivados de petróleo, aumentou as compras de gasolina na Bielorrússia e começou a importar combustível da China e de outros países asiáticos. A Agência Internacional de Energia já havia previsto que a redução do volume de refino de petróleo devido aos ataques ucranianos deve se manter pelo menos até meados de 2026. E talvez até por mais tempo, já que o complexo militar ucraniano continua se desenvolvendo e Putin não para a guerra. Sensação explosiva. O Armagedon dos mísseis apaga cidades. A Ucrânia usou a arma do juízo final e o mundo está em estupor. Firepon vazando imagens de um complexo militar secreto. Há uma histeria no Kremlin. Putin está em estado de choque e confuso. Ninguém esperava um golpe tão duro. Uma empresa ucraniana de tecnologia de defesa está mudando a forma de guerra. A Firepoint divulgou pela primeira vez imagens exclusivas da produção de drones e foguetes. No último ano, a empresa alcançou resultados impressionantes, tanto na produção quanto na eficiência dos produtos fabricados. Esses drones são 3 vezes mais baratos que seus concorrentes no mercado de drones, usados para ataques de média distância. De acordo com as estatísticas publicadas, os sistemas de combate da Firepoint ocupam posições de liderança no uso de drones de combate pesados. Mais da metade de todas as utilizações de drones de longo alcance com ogiva superior a 30 kg são sistemas Firepoint. O drone e o Firepoint se destacaram ao atingir alvos críticos do inimigo, incluindo depósitos de munição e arsenais em Toropets e Tikoretsk. Vários aeródromos, Taganrog, Marinovka, Engels 2, Chaikovka, base de aeródromos, posições de sistemas de defesa aérea do tipo S-400, assim como, por exemplo, em Sontsevka, na região de Donetsk, o posto de comando da 90ª Divisão de Tanques da Rússia. De vez em quando, aparece também uma captura totalmente exclusiva, como helicópteros militares. A atividade da empresa ucraniana Firepoint é voltada para garantir que a Ucrânia tenha a capacidade de realizar ataques de retaliação justos no território da Rússia. Na época em que tudo isso começou, quando diziam que estávamos lutando com uma mão amarrada, eu tendo a concordar com a sua opinião de que essa é a interpretação correta do que estava acontecendo naquele momento. Mas agora temos nossa própria produção. E foi justamente a nossa indústria nacional que nos deu a possibilidade de usar nossas forças e recursos da maneira que achamos melhor.
O Kremlin, eles só entendem a linguagem da força. O melhor argumento em qualquer negociação com Moscou é um exército ucraniano forte e um complexo militar industrial poderoso. Em particular, a produção própria de drones e mísseis de longo alcance, com os quais a Ucrânia pode atacar regularmente alvos na Rússia, localizados a 1.000 ou mais quilômetros da linha de frente. Para, de alguma forma, levar esta guerra a uma situação de impasse, para mudar o rumo, é preciso aprender não só a repelir os ataques do inimigo na linha de frente, mas também a suprimir sua logística e sua aviação. E nem preciso dizer que é necessário atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Como sobremesa para os ocupantes russos, os engenheiros ucranianos prepararam o míssil de cruzeiro Flamingo. O passarinho rosa ucraniano, além do enorme alcance de 3.000 quilômetros, impressiona com uma ogiva de mais de 1.000 quilos. Normalmente, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos. O que significa ter uma ogiva de 1 tonelada? Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam o local fora de operação completamente por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Os terroristas russos que bombardeiam cidades ucranianas precisam entender que uma resposta igual vai acontecer, inevitavelmente.